Imagine que você tem um super trabalho para ser entregue na escola amanhã, mas quando decide começar a fazê-lo, se depara com uma mesa de trabalho completamente bagunçada. Como trabalhar nessas situações? Os químicos tiveram um problema parecido com esse no século XIX, quando possuíam uma mesa de trabalho repleta de elementos químicos, mas que estavam desorganizados. A necessidade de organizá-los fez com que surgisse a tabela periódica, que agrupou os elementos químicos com propriedades semelhantes, facilitando bastante o trabalho dos cientistas. Nesse vídeo, nós vamos entender quais informações podemos extrair dos elementos químicos utilizando a tabela periódica. A tabela periódica contém todos os elementos químicos conhecidos, e nela estão indicadas algumas informações sobre eles, sendo as principais o seu nome, símbolo, número atômico e massa atômica. O nome do elemento pode variar de uma língua para outra, mas todo elemento possui um nome em latim, e dele extraímos seu símbolo, cuja primeira letra é maiúscula, e a próxima, quando houver, é minúscula. Por exemplo, o elemento químico ferro possui o símbolo Fe, porque seu nome em latim é ferrum. Já o elemento químico sódio possui o símbolo Na, porque seu nome em latim é natrium. O número atômico é a quantidade de prótons no núcleo de um átomo e representa a identidade de um elemento. Por exemplo, o número atômico do cloro é 17, o que significa que todos os átomos de cloro apresentam 17 prótons em seus núcleos. A tabela periódica atual está organizada por ordem crescente de número atômico dos elementos, sendo esses dispostos em 18 colunas e 7 linhas horizontais. Em uma linha vertical da tabela, o número atômico aumenta de cima para baixo, e em uma linha horizontal, o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Na sexta e na sétima linha há uma particularidade. Uma parte da tabela representa as séries dos lantanídeos e dos actinídeos. Se eles fossem acrescentados na tabela, teríamos a forma longa da tabela periódica. Entretanto, a forma curta é a mais utilizada. Cada uma das 18 colunas da tabela corresponde a um grupo, que são numerados de 1 a 18, e são formados por elementos com propriedades semelhantes. Alguns grupos podem ter nomes especiais. Grupo 1, metais alcalinos. Grupo 2, metais alcalinos terrosos. Grupo 13, grupo do boro. Grupo 14, grupo do carbono. Grupo 15, grupo do nitrogênio. Grupo 16, calcogênios. Grupo 17, halogênios. Grupo 18, gases nobres. Cada uma das 7 linhas horizontais da tabela corresponde a um período e são numeradas de 1 a 7. Elementos de um mesmo período possuem a mesma quantidade de camadas de elétrons. Por exemplo, todos os elementos da linha 4 possuem 4 camadas de elétrons. O hidrogênio é um caso especial, porque apesar de ser colocado na linha 1, por só ter uma camada de elétrons, ele não apresenta semelhança com os elementos do grupo 1 e nem de outros grupos. Portanto, o hidrogênio é o único elemento que não possui um grupo definido. Por volta de 1800, apenas 30 elementos eram conhecidos. Hoje, temos 118 elementos químicos na tabela periódica obtidos na natureza ou produzidos sinteticamente pelo ser humano. Os elementos transurânicos são os que possuem número atômico maior que o do urânio, e quase todos são sintéticos. Existem muitas informações na tabela periódica e, por isso, os elementos podem ser classificados de diferentes maneiras. Vamos conhecer algumas delas. Podemos classificar os elementos baseando-se na forma como os elétrons estão dispostos nos átomos. Elementos que possuem elétrons organizados de uma única maneira são chamados de elementos representativos e estão nos grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Já os elementos cujos elétrons podem estar dispostos de várias formas são chamados de elementos de transição e estão nos grupos 3 até 12, incluindo lantanídeos e actinídeos.
Também podemos classificar os elementos entre metais e não metais. Os metais são capazes de formar substâncias com boa condução de eletricidade e calor. Podem ser transformados em lâminas e em fios com facilidade. E nas condições ambientes são sólidos, exceto o mercúrio, que é encontrado na forma líquida. Os não metais, também chamados de ametais, não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono em forma de grafite. Nas condições ambientes, os não metais estão no estado gasoso ou sólido, com exceção do bromo, que aparece no estado líquido. Atenção! Não é mais utilizada a classificação de elementos em semimetais. Os elementos que antes pertenciam a essa classificação foram distribuídos entre os metais e os não metais, formando uma linha divisória entre eles dois. Como vimos na tabela periódica, os elementos estão organizados de forma que suas propriedades se repetem de forma regular. Mas que propriedades são essas? O raio atômico pode ser considerado uma medida do tamanho do átomo e é definida como a metade da distância entre os núcleos de átomos vizinhos. Nos grupos, o raio atômico aumenta quando maior o número atômico e nos períodos, aumenta da direita para a esquerda. O frâncio é o elemento de maior raio atômico e o hélio, o de menor raio atômico. A energia de ionização é a energia mínima necessária para arrancar um elétron de um átomo que se encontra ao estado fundamental, gasoso e isolado. Nos grupos, a energia de ionização aumenta quanto menor o número atômico e nos períodos aumenta da esquerda para a direita. O hélio é o elemento que precisa de maior energia para ter um elétron arrancado e o frâncio a menor energia. A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo gasoso, isolado e no seu estado fundamental, recebe um elétron. Nos grupos, a afinidade eletrônica aumenta quanto menor o número atômico e nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que libera mais energia ao receber um elétron e o frâncio, o elemento que menos libera energia. Ignoramos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons e, assim, não liberam energia. A eletronegatividade é a propriedade dos elementos que indica a tendência a receber elétrons numa ligação química. É igual à afinidade eletrônica. Nos grupos, a eletronegatividade aumenta quanto menor o número atômico e, nos períodos, aumenta da esquerda para a direita. O flúor é o elemento que mais tem preferência por elétrons e o frâncio é o que menos tem. Novamente ignoramos os gases nobres porque eles não conseguem receber elétrons e, assim, não são eletronegativos. Como vimos, os elementos estão organizados de acordo com a periodicidade de algumas informações, o que faz da tabela periódica uma das criações mais influentes e importantes da ciência. Vamos fazer uma revisão do que vimos? Entendemos que na tabela periódica podemos extrair informações sobre os elementos químicos, sendo as principais o nome, símbolo, número atômico e massa atômica. Entendemos que a tabela periódica está organizada em 7 períodos e 18 grupos, cada um com seu respectivo nome. Conhecemos 2 formas de classificar os elementos químicos, entre metais e não metais, e entre elementos representativos e de transição. E conhecemos 4 propriedades que se repetem ao longo da tabela, também chamadas de propriedades periódicas: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade. Observe de que forma essas propriedades crescem na tabela periódica. E lembre-se de desconsiderar os gases nobres na afinidade eletrônica e eletronegatividade. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Toda a Matéria. Temos outros conteúdos incríveis esperando por você no nosso site www.todamateria.com.br. Inscreva-se no canal e não se esqueça de compartilhar o vídeo. Até a próxima!